Salve pessoal, tudo bem? Renatão deu uma entrevista ontem na Rádio Gaúcha falando sobre um monte de coisa, mas um em especial nos chamou mais atenção e merece um pouquinho de reflexão. Thiago Santos, que muitos dizem que é um dos bruxos do Renato, a gente precisa falar sobre o que o Renato disse ontem na entrevista e por que isso nos preocupa para o futuro do Grêmio. O que isso tem a ver com o Bressan? Vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Antes da gente avançar no nosso vídeo, vou pedir para você dar uma clássica curtida aqui no nosso vídeo de letrinhas. Não te esquece também de te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os conteúdos que a gente está sempre trazendo por aqui. E agora, vamos falar sobre ele, vamos falar sobre Renato, vamos falar sobre Thiago Santos. Gurizada, o Thiago Santos é um jogador daqueles assim que a torcida já não aguenta mais. É um cara que participou de toda a campanha do rebaixamento, participou da campanha que trouxe o Grêmio de volta para a Série A também, é verdade, mas na campanha do rebaixamento foi um dos protagonistas do próprio rebaixamento e a torcida tá por aqui do Thiago Santos. Muita gente não aguenta mais. E quando a gente fala de processo de pressanificação do Thiago Santos, é justamente pela preocupação de que o Thiago Santos se transforme num Bressan, o resultado final seja um Bressan, que no momento decisivo o Thiago Santos acabe sendo utilizado pelo Renato e acabe acontecendo o que aconteceu com o Bressan, por exemplo. E é por isso que eu destaco as palavras do treinador, que tem lá o seu fundo de verdade, eu respeito profundamente o Thiago Santos, assim como o Renato demonstrou na sua entrevista, mas a gente tem que se preocupar com a questão de campo do Grêmio. Vamos primeiro falar sobre o que o Renato disse na sua entrevista coletiva. Disse o Renato, abre aspas, o Thiago Santos é um excelente profissional, ninguém é perfeito, mas vocês precisam se colocar no lugar do treinador. Se vocês tiverem 30 pessoas trabalhando e uma gera insatisfação popular, vocês isolam ou tentam dar força. O Thiago nunca deu problema. Entendo o torcedor, mas ele faz parte do grupo. Não posso, pela insatisfação, que eu entendo, dar as costas para ele. Entendo o torcedor, mas a torcida está alegre pelos resultados. Lotam a arena, o torcedor precisa esquecer um pouco o Thiago. Deixar que a gente cuida dele. Não adianta ter essa rixa com um ou outro jogador. O Thiago fez um gol importante lá na Série B, no empate 1-1 contra o Bahia na Arena. Tem vezes que não é o torcedor, mas jornalistas que perseguem o jogador. E é uma coisa chata, não gosto disso. Quando precisa criticar, faz parte, mas não poderia perseguir. O clube, indo mal, perde a imprensa e o torcedor também, disse o Renato para o programa na Rádio Gaúcha. Então, gurizada, vamos avançar um pouco e analisar o que disse o Renato. Eu, como torcedor, também entendo a questão da gestão do grupo, a necessidade de gestão do grupo e a necessidade, mais do que isso, de se atentar para o lado humano do jogador. No fim, é um ser humano, um jogador, é um atleta que pode não ter lá suas maiores qualidades, não ser um grande jogador, mas é um ser humano. Né? Então, e assim como todo ser humano não está livre de errar, vai acertar, vai errar, não é porque ele é o Thiago Santos, que a gente acha ele daqui um pouco um jogador insuficiente, que ele vai ser sempre muito ruim, ele vai ter momentos que ele vai se dar bem, que ele vai fazer alguma coisa legal, uma coisa interessante, vai fazer um gol decisivo. Mas vai ter momentos que a falta de qualidade dele vai, sim, comprometer a atuação do time. E é nesse sentido que nós, torcedores, e aqui eu estou me despindo um pouco da questão de analista e me vestindo um pouco a carapaça de torcedor, a cara de torcedor, é no sentido de que a nossa preocupação de que o Thiago Santos não venha de fato a comprometer uma campanha, como por exemplo o Bressan comprometeu a campanha da Libertadores de 2018, né, que o Grêmio acabou perdendo aquela semifinal contra o River por causa de um lance que bateu na mão do seu Bressan. E ainda que ele tenha sido importante na conquista da Libertadores de 2017, inclusive jogando a grande final, não quer dizer que ele vai deixar de ser o jogador que compromete alguns resultados e participa de lances emblemáticos e decisivos em prol do adversário. Isso acontece com o Thiago Santos, a gente viu isso acontecer no Grenal. Então, Renato e todos os que entendem a posição do Renato, e eu sou um dos que entende a posição do Renato de defender o jogador, é evidente que ele não vai chegar numa entrevista e meter
críticas em cima do atleta, que faz parte do grupo dele. É evidente que ele não vai fazer isso, mas internamente, e mais do que isso, na escalação e nas partidas, seria conveniente que o Renato protegesse o jogador e desse uma moral para o jogador de outras formas que não colocando ele em campo em jogos importantes. Porque fatalmente, se acontecer um lance decisivo capital, onde ele, na sua atuação, comprometer a atuação do time coletivamente, esse é um ônus que o Renato não precisa, o Grêmio não precisa, e o próprio Thiago Santos não precisa carregar. O Renato não precisa tentar fazer com que a torcida engula o Thiago Santos em jogos decisivos, em jogos importantes. Se tiver que botar o Thiago Santos, coloca o Thiago Santos em jogo contra o Ipiranga, onde os titulares não vão, por exemplo. Coloca o Thiago Santos em um jogo que não vale lá tantas coisas em termos de pontuação do Campeonato Brasileiro, muito menos uma vaga decisiva na Copa do Brasil. Se tiver que aguentar o Thiago Santos, se tiver que assistir o Thiago Santos jogando e correr o risco dele comprometer um resultado coletivo, que seja nesse tipo de jogo. Não em jogos decisivos, não em grenais, não em jogos importantes. Era isso que eu tinha para dizer sobre a fala do Renato, qual respeito muito, entendo, compreendo, mas o Thiago Santos está correndo um sério risco de se transformar num novo Bressan e a gente não gostaria que isso acontecesse. Não é bom para o jogador, não é bom para o Grêmio e não é bom para ninguém. Era isso que eu tinha para dizer, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Deixem o teu like aí, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os conteúdos que a gente traz por aqui para vocês. Um grande abraço.